Você já pediu para o Claude escrever em um tom específico, seguir um formato ou agir como especialista em alguma coisa, e aí na resposta seguinte ele basicamente esqueceu o que você tinha pedido e começou a falar nada? Isso acontece porque o Claude grátis ele não tem aí a melhor memória, especialmente entre conversas, mas existe uma solução que quase ninguém usa. E essa solução é usar skills. E sim, você consegue usar skills e instalar skills no Cloud grátis sem precisar pagar por um plano. E é muito, muito fácil. E é isso que eu vou te mostrar, então, como fazer no dia de hoje. Primeiramente, se você não sabe o que é uma skill, já ouviu falar, mas nunca entendeu exatamente o que ela faz, é basicamente como se fosse dizer assim um prompt permanente, um prompt que o Cloud consegue ficar lendo de novo, sem você precisar ficar lá digitando ele toda vez. Ele automaticamente já vai saber que precisa usar aquilo quando você chamar a skill. Então, ao invés de você dizer, Cloud, eu queria que você criasse um texto assim, assado todas as vezes, você pode só dizer, Cloud, cria um texto usando a skill X. Muito mais fácil, muito mais prático. E você instala essas skills no seu Cloud e pode usar elas à vontade. E sim, isso funciona no plano gratuito. E basicamente transforma o seu Cloud em um chat genérico aí a um especialista de tudo aquilo que você instalar skills. Então, o conceito é super interessante, mas como é que você instala aqui dentro do Cloud uma skill? Você pode vir aqui, escrever o que você gostaria e pedir para ele transformar em skill, mas tem uma maneira ainda mais fácil, que é você vai vir aqui, ó, em personalizar. E aí a gente tem essa opção habilidades. Habilidades são as skills. Então você vai clicar aqui. E aí você pode ver que aqui tem as skills que eu já tenho instaladas. Eu tenho aqui o Presentation Builder. A gente tem o Skill Creator, que é algo que já está vindo com o Cloud. Esse meu Cloud aqui está no plano gratuito, tá? Não tenho absolutamente nada, não tem nada pago aqui. E aqui em habilidades a gente tem esse mais, então adicionar habilidades. Você pode explorar habilidades, caso você ainda não tenha uma habilidade que você queira instalar, né? Você não criou uma, você pode explorar, e aqui tem um diretório incrível de várias habilidades diferentes. Ou você pode criar mesmo a sua habilidade, e aqui você tem 3 opções. Você pode criar com o Cloud, vai abrir o chat. Você pode aqui escrever as instruções da skill, ou você pode fazer upload, então, da skill se ela já estiver pronta. Essa aqui de criar com Cloud, ela é a mais simples porque vai abrir aqui o texto, ó, vamos criar uma skill juntos, né, usando o Skill Creator. Me pergunta aqui o que a skill deve fazer, e aí vocês vão discutindo, né, o que você gostaria que essa skill fosse. Então, quero que toda vez que eu vá escrever um texto que seja, sei lá, legenda para o Instagram, eu gostaria que você usasse esse tom de voz, usasse esses emojis, sempre fizesse 3 parágrafos, eu gostaria que o tom de voz fosse esse e aquele, etc. É isso que você vai falar aqui, caso você queira criar uma skill que seja, né, para criar legendas do Instagram. Se você clicar aqui no mais, criar habilidade e aqui escrever, vai aparecer aqui para você colocar qual é o nome da skill, o título, uma descrição da skill e aqui você escreve as instruções. Então, skill para criar legenda de posts do Instagram. As legendas devem ter sempre tom de voz descontraído, usar os emojis de coração verdes, 3 a 4 parágrafos de 2 frases cada, usar palavras como fofo, bonitinho, cute, não sei o que a gente tá fazendo aqui. E aí você vai dando as instruções. Então, veja toda vez que você quiser, quero escrever uma nova legenda, né, para post do Instagram, mas você tem que falar isso tudo, todas as vezes, você só vai dizer, usar a skill tal, e ele vai ler isso tudo aqui. Muito prático. Agora, existe uma coisa ainda mais, não vou dizer que é mais prática, mas ainda mais poderosa, que é essa terceira opção aqui de criar habilidades, que é fazer upload de uma habilidade. E por que eu digo que ela é mais poderosa? Porque aqui a gente pode fazer, né, upload de um arquivo skill.md ou de um zip com esse skill.md. E o que esse zip, tá? Ele diz pra gente, ele diz que a gente pode fazer upload de vários arquivos além do skill.md. Então, vou te mostrar aqui um exemplo extremamente prático de uma skill que eu tenho instalada, que é aquela skill ali de Presentation Builder. O que é esse Presentation Builder? Esse Presentation Builder é para criar slides aqui para os meus vídeos. Então, eu queria o quê? Eu queria criar slides que fossem mais escuros, tivessem essa identidade visual muito parecida com a página de vendas do curso ali de Open Cloud que eu tenho, usasse as mesmas cores, mesmas fontes, etc. Então, o que eu fiz? Eu criei não só a skill explicando isso tudo que eu gostaria, cores, fontes, etc., mas eu também botei exemplos, uma pasta com exemplo de uma apresentação de slides que eu acho que faz sentido ele se inspirar. E eu consigo fazer upload disso tudo aqui porque a gente pode botar um zip, né? Então, deixa eu te mostrar essa aqui. Então, ó, abri aqui, tá, a pasta da minha skill, o arquivo skill.md, então deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Ó, a gente tem aqui, ele tá em inglês aqui no caso, mas isso não vai fazer muita diferença, a gente sabe que os clouds, os chats, etc, eles entendem, né, qualquer idioma, então tá aqui, ó, descrição, que é pra gerar em HTML, que aí todas as ferramentas conseguem fazer,
o output, o resultado tem que ser um arquivo único HTML, já com CSS e JavaScript. Tem que seguir aqui os padrões de design e usar como referência os templates aqui que eu tenho. E aqui tem mais um pouquinho, né? Analisar o que eu quero que seja no conteúdo, aplicar o design system, né? Nosso sistema de design. E esse design system eu coloquei aqui justamente em assets, não, em referências. Isso. Tem aqui, ó. Então, clicando nisso aqui, a gente consegue ver, ó. Tem que ser o estilo, não é para usar isso aqui é tal. O Core Visual DNA, né? Então, o DNA aqui da apresentação e tal. As cores, etc. Então, coloquei aqui. Coloquei isso em vários arquivos. E aqui a gente tem nas referências, então, no Assets, a gente tem aqui um template HTML que é uma ideia de como que é para ficar, tá vendo? Então, tem aqui bonitinho esse template. E aí ele vai se inspirar nesse aqui para criar as apresentações usando essa skill. Quem criou isso aqui para mim foi o ChatGPT, tá? Eu fui explicando o que eu queria, ele foi colocando aqui esse skill MD, depois ele resolveu dividir também em arquivos menores. Acho que eu vi isso também, essa dica em outro vídeo do YouTube. Ele criou também a referência aqui para eu colocar, e aí eu uso tanto aqui no Cloud como às vezes eu uso no Anti-Gravity. Dá para usar esse skill em vários lugares, o que é muito legal. Não tem que ser só em um único, né? Uma única inteligência artificial. Porém, o Anti-Gravity agora, ele tá com uma limitação tão grande, meu Deus do céu, acho que eu uso 10 linhas ali, 10 comandos, já acabou o crédito, então agora eu tô usando realmente essa skill no Cloud. E aí tudo que tem que fazer, por exemplo, para instalar essa apresentação é vir aqui e fazer upload do zip, né, de todos esses arquivos aqui que eu te mostrei, então também bem simples. Depois que você faz upload, de qualquer maneira que seja, a sua skill vai estar aqui. E aí, para você usar, então, essa skill que você acabou de instalar, você vai vir aqui, ó, novo bate-papo, né, um que você já tá usando, e aqui tem aqui, ó, mais habilidades, e aí tem aqui a nossa skill que a gente instalou. Então, Presentation Builder, crie um deck de slides sobre X, Y e Z e coloque nos slides, e aí aqui eu posso botar o conteúdo que eu gostaria. E eu quero só te mostrar a diferença de usar uma skill e não usar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo comando, só que um pedindo para usar a skill e outro não. Então, a gente vai criar aqui um deck de slides. Como eu estou usando a versão gratuita e ela também tem uma certa limitação, né, aqui do Cloud, eu vou abrir rapidinho aqui o ChatGPT, que eu tenho ilimitado, só para eu poder fazer aqui esse tutorial, e vou pedir para ele gerar o texto, então, da nossa apresentação de slides. Gere o texto de uma apresentação de slides sobre agentes de IA. Vou botar aqui, então, sem usar nenhuma skill, só para garantir que ele não vai automaticamente chamar a nossa skill. Crie uma apresentação de slides em HTML, CSS e JavaScript usando o seguinte texto. E aí, vou então pedir para ele fazer. E aqui ele criou a apresentação aqui mesmo, ó, dentro do Cloud. Falou que se eu quisesse em HTML, ele pode gerar o ficheiro para download. Então, eu pedi para ele exportar, então, para HTML. Ver como é que vai ficar. Ficou bem bonitinho, né? Não vou negar que tá bonitinho. Mas é claro que não tem nada a ver com o design que a gente gostaria com o nosso exemplo, né? Que é o nosso branding. Então, realmente ficou bonito. Não tô dizendo que o Cloud não saberia fazer, mas eu não consigo alcançar o mesmo resultado sem precisar explicar um milhão de coisas, cores, como é que eu gostaria, exemplos, etc, etc. Agora, se eu vier aqui começar, então, uma nova conversa e eu pedir para ele usar a nossa skill, né? Então, a Slides Presentation aqui. Eu venho aqui, habilidades, Presentation Builder, crie uma apresentação de slides usando o texto. E aí vou colar aqui o texto do ChatGPT, então, e vou pedir para ele criar aqui, dessa vez, usando a skill. E aí o rule perfeito demorou aqui um pouquinho mais, ele criou então o nosso slide, e olha só a diferença, nem tá aparecendo aqui. Se a gente clicar aqui em agentes e HTML, a gente consegue ver a página mesmo que ele criou. E olha o quão diferente já tá. Tá usando todo o meu estilo escuro, as minhas cores, as fontes. Ó, tem aqui os cards que eu gosto de utilizar, que tá escrito tudo lá nos arquivos da skill. Olha quão diferente ficou daquele outro que a gente tinha feito sem usar a skill. Ficou outra coisa. Não tem nem como comparar um com o outro. O outro era ruim? Não, o outro é uma apresentação de slides normal. Mas ela não ia ficar bonita em tela aqui para eu gravar e ela não seguia todas as minhas cores, opções de design, etc. E em vez de eu precisar explicar tudo isso toda vez que eu quero criar aqui os slides para eu usar nos meus vídeos, eu pude simplesmente com um comando único, ó, cria uma apresentação de slides usando texto só porque eu tô usando a skill, ele já soube fazer isso tudo. Então, essa parte de skills, como diria aí qualquer texto feito pelo ChatGPT ou pelo Claude, etc., ela muda o jogo.
Eu adoro essa parte. Ela muda o jogo porque realmente ela facilita demais quando você vai fazer várias tarefas de novo, de novo, de novo, usando o ChatGPT ou o Cloud, etc. Você consegue usar as skills e aí fica bem mais fácil. E você pode estar pensando, poxa, mas eu não sei que skills criar, eu não sei bem criar. Eu te falei, você pode vir aqui no ChatGPT e explicar o que você gostaria e tal. Tem um pouquinho de limite um pouquinho mais alto aqui que o Cloud, né? Só pra você não ficar gastando. Você viu que só de rodar aqui a skill já acabou minhas mensagens grátis. Então o limite ele não é tão grande assim, né? Então você pode usar ChatGPT, Gemini, etc, para pedir para eles explicar o que você gostaria que fosse a skill, etc, etc. E eles vão gerar para você ou o texto ou já o arquivo skill MD, então super prático. Mas se você realmente não souber criar, querer ver mais alguns exemplos, você pode entrar em sites, repositórios basicamente de skills para o cloud. O mais famoso é o Cloud Marketplaces, aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Isso, ó, então o primeiro diretório aqui, não, o número 1 de Cloud Code Plugins, Skills e MCP Servers. Essa daqui, na verdade, são skills para o Cloud Code, tá? Não são skills para o Cloud gratuito em si, mas você consegue instalar basicamente várias skills que estarão aqui. Você consegue instalar também no seu Cloud Code, claro. Algumas não vão funcionar, porque elas precisam de outros tipos de capacidade, né? E como é que eu poderia dizer isso? Elas precisam de mais poder do que o Cloud gratuito te permite, mas aqui tem várias opções interessantes. Você pode usar skills que foram feitas para outras ferramentas também lá dentro do seu cloud, que foi exatamente o que eu fiz. No momento que meu anti-gravity parou de funcionar ali, chegou no limite, eu instalei a skill no cloud e continuei e ficou maravilhoso. Então você também pode fazer isso. Agora, vamos pensar aqui só um pouquinho no que eu fiz nessa apresentação de slides e tal. Foi ótimo, só que olha o trabalho nesse cenário aqui que eu tive, tá? Que eu te falei, nossa, o meu problema aqui é criar apresentações de slides. Só que, na verdade, o problema ele é muito maior. O problema é que eu preciso criar vídeos, então eu preciso ter a estratégia dos vídeos, tem que ter o roteiro, aí eu tenho que ter essa ajuda visual, que são os slides, aí eu preciso gravar, etc, etc. E eu faço isso de novo, de novo, de novo, né? Como eu te falei, as skills são ótimas porque a gente faz as coisas de novo, de novo, de novo. Só que, nesse caso aqui, como é algo que eu faço praticamente todos os dias e que eu uso exatamente os mesmos passos, será que não existia uma maneira mais fácil de eu não precisar vir aqui no cloud, ChatGPT, Antigravity, etc, e pedir, olha, agora eu quero criar isso. Ah, agora eu crio o texto do slide. Ah, agora eu crio os slides, etc. Existe uma maneira bem mais fácil. E aí, se você nem imaginou que isso era possível, para você, todas as tarefas que você tem que fazer, você tem que vir aqui manualmente pedir, de novo, de novo, de novo, criar tudo na mão. Eu sugiro que você assista esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela, onde eu te explico um pouquinho mais a diferença aí entre esses chats como o GPT e o Cloud e agentes já, que é algo que tá muito em alta e que pode facilitar muito a sua vida.